Be For You Podcast, e hoje a convidada especial é a nossa psicóloga Amanda Jacobi. Amanda segue a linha cognitivo-comportamental, tão conhecida, que eu adoro. Atende adolescentes, atende adultos. Está aqui conosco na nossa clínica todas as terças e quartas. E o tema de hoje é um tema muito importante, que a gente vai falar principalmente para os papais, né? É adolescência e a orientação sexual. Amanda, conta um pouquinho pra gente começar. O que é orientação sexual? Como que a gente pode abordar isso trazendo informação para os pais? Tá. A orientação sexual faz parte de um dos elementos fundamentais da sexualidade. A orientação é quando a pessoa ela tem desejo afetivo sexual por pessoas do gênero oposto, por pessoas do mesmo gênero, ou não sente esse tipo de atração. Existe algumas classificações, que é o homossexualismo, o heterossexual, que é pelo interesse pelo sexo ali oposto, pelo gênero oposto. Existe o bissexual, que tem interesse afetivo sexual por ambos, pelos dois gêneros, e tem o assexuado, que não tem nenhum tipo de desejo nem atração afetivo sexual pelo outro gênero, ou pelo mesmo gênero. A orientação sexual é um tema muito importante de ser abordado, ainda difícil para alguns pais, né? Sim, principalmente pelo choque ali de gerações, no qual os pais eles não passaram por essa educação sexual de forma consciente e assertiva, quando eles estavam nessa fase da adolescência. Então, para eles também transmitir esse conhecimento é difícil. De uma forma natural. De uma forma natural. E vem muito da cultura também. Da cultura, né? Das normas, né? Algumas pessoas, elas seguem algumas normas morais, baseado ali na religião, né? No que elas acreditam. E pode ser que fica muito restrito a forma de pensar, e acaba dificultando ali como abordar esse tema com os filhos, né? Porque não tiveram esse tipo de educação no momento que precisaram também. Então, existe essa dificuldade. Por isso que existe nós profissionais, né, da psicologia, que pode auxiliar nessa fase de desenvolvimento que os filhos estão passando. E tem uma preparação mesmo, né? Meu filho está entrando na adolescência. Deixa eu agendar meu horário, bater um papo, saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Acho que a missão de nós pais também, mergulharmos no mundo dos nossos filhos de cada etapa. Se é a primeira infância, a segunda infância, adolescente, não é? É muito importante isso. E não necessariamente você precisa trazer seu filho para terapia. Pode vir você com as suas questões da maternidade, da parentalidade. Pode vir você tratar suas dores, né, tratar o que você não está conseguindo ali repassar para o seu filho de uma forma que você não está sendo habilidosa, talvez, né? Então, não necessariamente seu filho precisa entrar em psicoterapia para você ter essas informações. Vem você tratar dessas dores, dessas angústias também. Escuta, e por que você acha que é tão difícil para os pais abordarem esse assunto com os seus filhos? Por que é tão doído? Por que a gente sofre tanto? Meu Deus, que hora que vai vir aquela pergunta, né? E como que eu vou reagir? O que eu vou falar? Qual informação eu vou dar? Por que você acha que é tão difícil? Eu penso que o choque da geração é um dos fatores, né? Na qual o pai e a mãe, ela não foi ali educada sexualmente. Não tinha nem conversa, né? Não podia falar. A conversa era depois, ali na adolescência, com os amigos mais próximos, não era falado sobre isso. Era ainda mais algo polêmico e tabu. E alguns pais ainda não tratam a orientação sexual como algo natural, como algo que é intrínseco, é interno. Eles acreditam que, muitos pais acreditam que quando nasce menina e quando nasce menino, já está ali determinado que ele vai ter interesse por menina e vai ter interesse por menino. Então, existe essa ausência de conhecimento e tudo que vai contra aquilo que eles já projetaram nos filhos, criar expectativa, é assustador. Né?
Então, por isso que às vezes existe essa dificuldade e até uma negligência em se falar sobre isso. E é difícil quando você também não consegue praticar essa educação sexual desde a infância. Chegar num filho adolescente para falar sobre esse tema é muito mais desafiador, porque não vai ter aberturas, né? Por isso que o diálogo é uma construção, né? Por isso que estar presente, validação, e ter esse momento com os filhos é tão importante, né? Para que na adolescência a gente tenha laços de amizade para poder conversar de tudo. Exatamente. De qualquer dúvida, né? Eu sempre falo, estar presente para que as meninas, a qualquer momento, possam ter a liberdade de me perguntar e eu ser assertiva, responder o necessário, mas sempre sincera, né? Com verdade. E a gente precisa entender que nós somos os principais ali educadores, né? Porque vai estar dentro dos nossos valores. Se a gente não consegue transmitir nossos valores, eles vão, de alguma forma, buscar entender e descobrir o que é isso. E sozinhos. E sozinhos. E não vai estar baseado no que a gente gostaria de passar para eles, né? E vai muito da personalidade de cada criança. Você vai perceber que existem crianças que são mais curiosas, existem crianças que são mais tímidas, retraídas. Sempre é importante você responder aquilo que talvez a criança está perguntando, não precisa dar uma aula sobre o que é, mas dentro do desenvolvimento que ela está, do que ela consegue entender, tenta ser simples, tenta ser natural, tenta devolver a pergunta, o que você sabe sobre isso, porque às vezes a gente acaba respondendo mais do que deveria, e eles são curiosos, mas ali sanou a curiosidade e passou, vamos brincar, né? É importante isso. Agora, conta pra gente, existe uma faixa etária na qual a pessoa ela começa a descobrir sobre a educação sexual? Como que você tem visto isso no seu dia a dia? Tá. Como que você pode trazer isso pra gente? Existe uma média, né? Ainda está sendo estudado sobre isso, mas uma faixa etária ali concreta, não. Vai muito de personalidade, de temperamento, mas geralmente no início da pré-adolescência, porque quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala de uma atração afetivo-sexual. Então, é mais ali no início da pré-adolescência, entre 9, 10, no início da puberdade, 11, 12, que a criança e o adolescente, ela começa a se descobrir, começa a prestar mais atenção nos seus desejos. Mas a gente sabe que com 8, 9, 10 anos, cognitivamente, a criança nem tem tanto repertório para entender o que é uma orientação sexual, né? Por isso que é importante os pais sempre estar ali orientando e explicando. Mas geralmente, ali dentro dessa média, pode ser que crianças com 8 e com 9 tenham essa experiência de gostar de um amigo, de uma amiga, mas cognitivamente eles não estão preparados para entender profundamente o que é isso, né? Então, no início ali da adolescência, eles vão se descobrindo cada vez mais, vão entendendo cada vez mais, porque é um período realmente que ele vai criando a sua própria identidade. Talvez seja até legal os pais virem até a psicoterapia, fazer esse trabalho com você, entender um pouco mais e mergulhar nesse mundo, quando a criança tiver uns 7, 6, para poder já ir tendo mais ferramentas quando chegar, né? É muito importante a sexualidade ali, a educação sexual, ser falada desde o início. Em que sentido? Porque sexualidade é um tema muito, muito amplo e abrangente. Não é só sobre orientação sexual, identidade de gênero, identidade sexual, sobre gênero. A sexualidade é como a gente se coloca no mundo. É comunicação, é afeto, é respeito, é toque. Então a sexualidade ela acontece desde que o momento que a criança nasce. No olhar com a mãe, no cuidado da mãe com esse bebê. Então sexualidade ali pode ser falado a todo momento, a qualquer momento em que existe essa oportunidade de ser falado sobre isso. Só que a orientação sexual, que é algo mais ali profundo, que é algo mais de uma atração sexual, nessa média entre 9, 10, até porque na escola, com 11 anos, eles vão ter aulas de biologia que falam sobre essa parte
reprodutora, sobre as mudanças que acontecem no corpo. Mas a sexualidade ela tem que ser ali desde o início do nascimento falado, mostrado. A sexualidade ela é muito não verbal nesse início, de como eles enxergam o contato da mãe com o pai, qual que é ali, como é esse relacionamento. Então, ela é, assim, falada desde o início. Agora, vamos lá, geração Z. Como você acha que a geração Z, atualmente, lida com a sexualidade? Tá, geração Z são as pessoas que nasceram ali na metade dos anos 90, 1995, as que nasceram em 2000 para frente. Então, são uma geração que elas lidam bem melhor com a sexualidade. Elas conseguem se encorajar mais para se revelarem mais cedo. No qual, naquela geração Y, que nasceu em 1980 até 1992, só revelavam a sua orientação sexual na fase adulta, quando não tinha mais ali aquela dependência dos pais. Porque era algo que não era aceito, não era falado, né? Então, essa geração que está vindo, elas são mais encorajadas e empoderadas a se revelarem mais cedo, a descobrirem mais cedo quem são, né? Então, elas lidam de uma forma diferente e melhor que a geração passada. Até porque é uma geração que tem muito, é o que a gente estava conversando antes, né? Que tem muito mais apoio também na rede social, na internet, né? Que hoje em dia eles têm muito mais contato do que a geração... Hoje é muito mais falado sobre isso. E antigamente era tido a homossexualidade como uma doença, uma patologia, né? E isso foi sendo mudado, as normas foram sendo mudadas, os nomes foram sendo mudados. Hoje a gente fala de orientação e não de opção, porque é algo ali natural, espontâneo, é algo interno. E muitos pais, eles têm esse receio de que os filhos podem ser influenciados na orientação sexual. Meu filho tem um amigo homossexual, meu filho tem uma amiga lésbica, tenho medo dele se tornar. Não vai se tornar, porque é algo muito mais interno, não é algo moldado externamente. Então, existe muitos ainda receios sobre isso, e quanto mais a gente falar, mais a tendência é que isso vai ficando cada vez natural, né? Para as próximas gerações também, para a gente ficar livre desses preconceitos e desses sofrimentos que ainda é visível, sim, né? E tornar esse tema mais leve, né? Porque a gente possa debater, possa conversar abertamente sobre isso, né? Tanto nós, adultos, quanto nós com os nossos filhos e adolescentes. E o que eu enxergo também é que se o acolhimento inicial vem dentro de casa, dos pais, porque os pais também me relatam, mas eu tenho tanto medo lá fora do que ele vai sofrer, mas se o filho ele é acolhido, né, na sua naturalidade, no que ele é dentro de casa, ele fica muito mais encorajado para conseguir ali sair para o mundo. Apego seguro, né? Então, se ele tem o apoio dos pais e da família, ele sai de uma forma diferente para o mundo, ele encara o mundo de uma forma diferente. O quão isso é importante, o quão se sentir pertencido é importante. E a gente sabe que as taxas são grandes de suicídio, de doenças emocionais em adolescentes, porque também tem em torno essas problemáticas de não aceitação, de não pertencer para a criança e para o adolescente. É muito importante eles se sentirem importantes nesse ambiente familiar, né? É muito importante eles se sentirem aceitos e amados. E aí ele se encoraja, se empodera para lidar com o mundo, com os preconceitos de uma forma diferente. De uma forma mais forte. De uma forma mais forte. Muito bom. Tem mais algum recado que você acha importante deixar para os pais? Eu penso que não prolongue o sofrimento dos pais e dos filhos. Busque ajuda. Sempre que tiver uma angústia, existem profissionais para apoiar, para ser uma rede de apoio.
A gente pode minimizar muita coisa quando a gente tem conhecimento. E se a gente não consegue isso sozinho, procure ajuda de um profissional. Tenho certeza que vai encurtar muita coisa e vai diminuir muito sofrimento. Muito bom. Amanda, muito obrigada por esse bate-papo. Acho muito importante trazer conteúdos assim. E tenho certeza que os pais que nos escutaram, né, tenham dúvidas, queiram saber um pouco mais, entre em contato com o Before You, entre em contato com a Amanda e ela vai poder ajudar cada um de vocês. Obrigada, Obrigada, Amanda. Mayara. Obrigada a cada um de vocês, gente. Um beijo.